Dezembro de 2023, cidade de Goiânia, Goiás. A advogada Amanda Partata, aparentemente sentindo-se rejeitada pelo ex-namorado, Leonardo Pereira Alves Filho, adquiriu uma substância tóxica pela internet. E, posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2023, pela manhã, a acusada comprou 5 bolos de pote, envenenou-os com a substância adquirida e, em seguida, dirigiu-se à residência de João Alves Pereira e Luzia Tereza Alves, avós de seu ex-namorado, simulando uma intenção de uma simples visita, mas com o real intuito de oferecer a ele os bolos envenenados. Assim, Amanda Partata ofereceu aos presentes na casa os referidos bolos, além de biscoitos e sucos que havia levado. Estavam presentes Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado, Luzia Tereza Alves e João Alves Pereira, avós de seu ex-namorado, além de Agostinho Alberto, tio do ex-namorado. No entanto, somente Leonardo Alves e Luzia Tereza comeram dos doces. João Alves recusou por ser diabético, e Agostinho Alberto não quis porque estava ocupado com outras atividades. Naquele mesmo dia, Leonardo Pereira e Luzia Tereza foram internados, mas o quadro de saúde de ambos se agravou a ponto de, horas depois, irem a óbito, em decorrência da ingestão dos bolos contaminados. Assista aos depoimentos de todos os envolvidos nesta trama, e que foram prestados na audiência preliminar. O senhor é delegado de polícia, né? Delegado de polícia. O senhor está aqui como testemunha, então. Perdão. Pois não, pode falar. Momento processual. Momento processual é este, antes que Vossa Excelência colha o compromisso legal do Dr. Carlos dizer a verdade, a defesa o contradita, Excelência, porque foi a autoridade que conduziu as investigações policiais. Tanto da perspectiva defensiva não seria isento, a defesa pede a Vossa Excelência que acolha a contradita e ouça a testemunha na condição de informante. Obrigado. O Ministério Público que tem acusação. Não, em relação ao Ministério Público, problema algum, que ele seja ouvido como declarante ou mero informante, problema algum. Pode. Gravando, né? Então, dá a palavra ao Ministério Público, assento de acusação. Muito obrigado. Dr. Carlos, inicialmente, boa tarde, receba meus cumprimentos pela investigação, pela forma, não é nenhuma surpresa para nós, a forma sempre competente com a qual o senhor conduz as suas investigações, né? E o senhor foi arrolado. A nossa intenção é que o senhor explique como se desenrolaram as investigações. Isso é importante para nós, porque parece que houve uma linha em um sentido num primeiro momento e logo depois vocês abandonaram a primeira linha e encontraram indícios. Eu gostaria de pedir ao senhor que nos relatasse e desde já peço desculpa se eventualmente eu vier a interrompê-lo para fazer uma ou outra pergunta pontual. Então, pediria ao senhor que nos relatasse como se deram as investigações. Claro. Bem, de início nós recebemos a notícia, nós na Delegacia de Homicídios, recebemos a notícia da morte do Leonardo, da dona Luzia. Inicialmente nos foi comunicado como um caso de morte por intoxicação alimentar. Mas também de imediato já houve uma suspeita de que talvez não fosse uma morte por intoxicação, e sim uma morte por envenenamento, o que deveria ser apurado ali ao longo das investigações. Então nós recebemos então a notícia dessa morte, era uma morte suspeita, e de imediato eu era o responsável por aquele local em que a morte aconteceu, a parte sudoeste de Goiânia, e determinei então requisitei uma perícia no local do crime, requisitei também que o IML elaborasse um laudo cadavérico das vítimas, porque de início a morte tinha sido constatada pelo Serviço de Verificação de Óbito. Então, a partir daí começaram as investigações. De início, as investigações são muito abertas, doutor, porque nós não descartamos nenhuma linha possível. Então, havia a indicação de uma morte por intoxicação alimentar. As próprias vítimas morreram acreditando que haviam comido alguma comida estragada. Essa linha não foi descartada.
Tanto que de imediato também já determinei a intimação da dona de uma doceria aqui em Goiânia, que era apontada como uma pessoa que poderia ter vendido esse bolo, a empresa dela, né, ter vendido um bolo estragado, para entender como é que era a linha de produção, a logística de transporte, armazenamento dos produtos da empresa dela. Então, foram essas duas linhas surgiram, elas surgiram concomitantemente, elas passaram a ser apuradas concomitantemente também pela Polícia Civil. Em relação à diligência no local do crime, a perícia de local do crime se iniciou e nesse momento alguns familiares estavam no local, alguns primos das vítimas estavam no local e surgiu então a investigada Amanda Partata Mortosa. Ela foi até o local, ela apresentou um comportamento que gerou uma suspeição por parte dos investigadores, que foi o fato de ela dizer que estava presente naquele momento, quando as vítimas ingeriram as substâncias, as comidas, né? E ela disse também que ela foi ela quem levou a comida. Então, ela passou a ser uma pessoa importante para ser ouvida na investigação. De imediato, eu determinei que meus agentes a intimassem para que ela fosse até a delegacia de polícia. Ela vai até a delegacia e eu começo a realizar um interrogatório. Naquele momento, era uma oitiva formal da Amanda, ainda não era como investigada formal. Isso no mesmo dia, Isso logo na manhã em que nós recebemos a notícia das mortes. certo? Na manhã do dia 18 de dezembro de Dia 2023. Ela chega até a delegacia de homicídios, salvo engano, por volta de 10, 11 horas da manhã, que é quando eu começo a oitiva da Amanda. De início, ela não sentou ali para ser ouvida na condição de investigada, até porque não tinha nenhum elemento que recaía contra ela. Ela passou a ser ouvida como uma pessoa envolvida na cena do crime e as coisas foram se clareando melhor. Era um momento extremamente inicial das investigações e as coisas foram ficando mais claras com o passar das perguntas. Então, como ela se apresentou como uma pessoa que estava presente no momento do café da manhã, em que duas pessoas teriam comido algo que levaram elas a óbito e ela teria levado esses alimentos, né? Eu passei já a perguntar para ela todo o trajeto que ela havia feito nos dias anteriores no momento, no dia do crime e nos momentos posteriores, né? E ela apresentava uma narrativa muito sequenciada, ela parecia uma pessoa extremamente inteligente, tranquila, calma. Ela não chorou em nenhum momento, não expressou nenhum sentimento de tristeza ou de arrependimento. Ela falava, inclusive, que estava grávida e também estava passando mal. E pediu para ir ao banheiro algumas vezes durante essa oitiva, como se ela também tivesse comido alguma coisa estragada. E até aí, de início, não havia algo concreto contra ela, né? Mas em determinado momento eu pedi para que ela explicasse, né, o horário exato que ela saiu do hotel. Ela me disse que saiu do hotel em que ela estava hospedada, foi até um mercado, comprou os alimentos e levou para as vítimas na casa delas. E eu pedi que ela disse que tinha feito esse trajeto por meio do aplicativo Uber, né? Eu pedi que ela me mostrasse no aplicativo o horário exato que ela chegou em cada um desses lugares. O horário exato que ela saiu do hotel, o horário exato que ela chegou no mercado, depois o horário exato que ela volta para o hotel e, enfim, sucessivamente. E ela pegou o celular e me mostrou na mão. E ela, como tinha autorizado que eu visse o conteúdo do celular, eu falei, posso pegar o celular? E quando eu estendo a mão para pegar o celular, ela bloqueia o celular e fala: não, você não tem direito. E a partir de agora eu só falo na presença do meu advogado. E esse comportamento, por mais que não possa ser interpretado em prejuízo dela, me fez, como autoridade policial responsável ali, adverti-la que a partir daquele momento as perguntas poderiam gerar uma autoincriminação e que ela poderia ficar em silêncio. Então ela foi avisada que poderia ficar em silêncio. Ela acionou o advogado dela, que é o doutor Carlos Márcio. Nós aguardamos a chegada do doutor Carlos Márcio para dar continuidade para o interrogatório dela. E quando o doutor Carlos Márcio chegou, a oitiva dela já foi transformada em interrogatório, foi dado a ela o direito de ficar em silêncio e eu determinei a apreensão do aparelho celular dela. O doutor Carlos Márcio chegou e ela, na presença do advogado, então, decidiu falar. E ela trouxe uma versão dos fatos
no sentido de que ela realmente teria comprado os alimentos, voltado para o hotel e levado para as vítimas, mas ela disse que não tinha envenenado. Eu perguntei se ela teria envenenado a família, ela falou que não, que ela amava aquela família, que ela nunca faria aquilo com as pessoas que estavam recebendo ela. Ela falou que comprou uma orquídea para levar para Dona Luzia, né, que é uma das pessoas que vieram a falecer, e deu todos os passos, né, do que ela fez no dia do crime e nos dias anteriores ao crime. Nós confirmamos, né, muito do que ela falou era verdade. Ela falou, por exemplo, que tinha ido numa loja de vestidos, que tinha ido a um hospital para uma consulta médica. Nós confirmamos tudo o que ela falou no interrogatório, foi documentado no inquérito, as câmeras de segurança. E ela apresentou uma narrativa extremamente inteligente do caso, omitindo unicamente o fato de que ela teria colocado veneno nas substâncias que ela serviu às vítimas. As investigações, então, continuaram. A Amanda, depois do interrogatório dela, por esse comportamento defensivo, passou a ser uma investigada, uma principal suspeita do caso, e a Polícia Civil passou então a investigar quem poderia ter motivo para matar aquelas pessoas, né? E chegamos à informação de que o filho do Leonardo, que foi vítima, a gente chama o Leonardo vítima de Leozão, o filho dele, nós chamamos ele na investigação de Leozinho, né? Nós descobrimos que o Leozinho estava sendo ameaçado de morte por perfis falsos em redes sociais e por meio de ligações de centenas de números de telefones diversos. Então, a Polícia Civil passou a investigar essas ameaças que recaíam sobre o Leozinho e recebemos, então, a informação da Delegacia de Crimes Cibernéticos de que, por meio de ofícios às redes sociais, teria sido esclarecido que quem estava ameaçando de morte o Leozinho, a família dele, era a investigada Amanda Partata Mortosa. Então, diante disso, nós tivemos dois elementos aqui que se mostraram provas concretas de que ela provavelmente, naquele momento, teria matado aquelas duas pessoas. Doutor, desculpa te interromper. Como vocês descobriram que era Amanda? Qual foi a forma de investigação que levou ao nome dela em relação aos perfis do Instagram falso e aos números, essas dezenas de números de telefones? Ótimo. Em relação aos perfis falsos, doutor, ela usava perfis com nome falso, mas todo perfil em rede social ele tem um e-mail para recuperação da conta. Esse e-mail de recuperação da conta era um e-mail da Amanda Partata. Ela chegou inclusive, chegamos a perguntar para ela no interrogatório qual era o e-mail que ela utilizava, e era justamente o e-mail que ela usou como e-mail de recuperação da conta falsa que ela criou no Instagram. Além disso, toda a conta, no momento que ela é criada, ela tem o provedor, aliás, a empresa Meta, né, que administra o Instagram, ela guarda a informação sobre o log de criação. É um endereço de onde a conta foi criada. E esse endereço dava na casa da Amanda em Tumbiara. Então nós tivemos a informação por meio de ofícios ao Instagram, à empresa Meta, nós tivemos a informação de que o e-mail de cadastro era o e-mail da Amanda Partata e que essa conta tinha sido criada na casa dela. Então isso nos convencia de que ela era a dona dessas contas falsas, até porque ela realmente era ex-namorada do Leozinho, então ela teria um motivo ali para ter algum rancor em relação a ele. Então, de fato, como foi criado na conta. Desculpa, me parece que tem uma dessas contas de Instagram, ela é denominada Leozão Fi Morto. Existe isso mesmo? Doutor, não me recordo agora do nome das contas. Ah, não, tá. Não me recordo. Perfeito, perfeito. Eu lembro que eram várias contas, né? Sim. Algumas, assim, o próprio nome da conta já era uma ameaça. Isso eu posso afirmar, que o próprio nome já trazia uma ameaça implícita. Mas não me recordo exatamente se esse nome de conta existia. Perfeito. Então, quando nós tivemos essa certeza de que quem ameaçava de morte o Leozinho e a família do Leozinho, por meio desses perfis falsos e por meio dessas ligações, era a Amanda, e sabendo que foi ela quem comprou os alimentos e levou os alimentos para as vítimas, eu me convenci que ela era a autora, documentei tudo isso em uma representação e pedi ao Poder Judiciário que decretasse a prisão temporária da Amanda. O Poder Judiciário, diante do parecer do Ministério Público, concordou com os argumentos e decretou a prisão temporária da Amanda.
A partir dessa prisão temporária, que foi bastante divulgada, e até a prisão temporária, de fato, ela serve para isso, para que as investigações elas sejam mais eficazes. Nesse caso, serviu plenamente, porque depois que ela foi presa temporariamente, a sociedade começou a trazer várias informações sobre o fato e sobre o histórico da Amanda à Polícia Civil. A principal dessas informações, que mais nos ajudou com a investigação, foi a informação de uma testemunha, salvo engano, o nome dela é Joamar, que ele é servidor público do estado de Minas Gerais, mas ele fazia viagens de Minas para Goiás, e para compartilhar os custos da viagem, ele se cadastrou num aplicativo de caronas chamado BlaBlaCar. E nesse aplicativo, além de caronas, ele também trazia encomendas, né, de Minas, nas cidades do trajeto dele para Goiânia. E ele recebeu uma encomenda da Amanda para que ele buscasse uma caixa de papelão na casa dela e trouxesse para Goiânia, para onde ela estava. E eu perguntei para ele como é que ele, né, traria uma caixa assim, sem saber o conteúdo. Eu perguntei, pô, poderia ser droga, poderia ser algum ilícito? E ele falou, não, eu só faço esse serviço quando a substância, quando a encomenda tem nota fiscal, quando for algo lícito. Então, diante da informação de que a Amanda teria pedido, né, para ele trazer uma encomenda com nota fiscal, a Polícia Civil pediu a quebra do sigilo fiscal da Amanda, e dentre essas notas fiscais veio a nota fiscal da compra de um veneno. Então, com isso, nós descobrimos que a Amanda teria comprado um veneno arsênico, que posteriormente a perícia identificou nos bolos que ela serviu às vítimas e também nas vísceras das vítimas no laudo cadavérico. Então, nesse momento da investigação, nós conseguimos comprovar que a Amanda comprou o veneno por um site da internet, e que ela pediu para esse motorista de aplicativo chamado Joamar trazer essa caixa com o veneno da casa dela em Tumbiara até o hotel em que ela estava hospedada em Goiânia. E esse veneno que a Amanda comprou foi o mesmo veneno encontrado no corpo das vítimas e nos alimentos que a Amanda serviu às vítimas. A investigação seguiu, o celular que foi apreendido com ela no dia do interrogatório foi submetido a uma perícia na Polícia Federal. Nós contamos com a colaboração da Polícia Federal, porque era um telefone bem tecnológico. A Polícia Federal conseguiu extrair o conteúdo daquele aparelho mediante autorização judicial, e nós então tivemos a informação de que ela, dentro desse celular, ela tinha pesquisado, né, se o veneno que ela serviria às vítimas tinha gosto, tinha cheiro, se poderia ser descoberto numa perícia. Logo depois que ela serviu os alimentos às vítimas, que o Leozão manda mensagem para ela preocupado, o Leozão manda uma mensagem para ela assim: Amanda, a gente está passando mal, você está grávida, vai para o hospital porque você pode passar mal também, você também comeu os bolos, né? O Leozão, ele morreu preocupado com a Amanda. Ele morreu preocupado com a Amanda. E no celular dela, enquanto ela respondia o Leozão, ela pesquisava se dava para descobrir o veneno que ela usou numa perícia. Então ela estava preocupada, em saber se ela seria pega ou não. A Polícia Civil tem isso muito claro. A Amanda, pelas pesquisas que ela fez no celular dela, ela deixa muito claro a preocupação que ela tinha em ser pega, ou seja, ela tinha plena consciência que o que ela fez era extremamente errado. E ela queria esconder o que ela fez das autoridades. Ou seja, essa constatação, essa pesquisa foi feita após a ingestão dos alimentos envenenados. Exatamente. Ela pesquisou coisas sobre o veneno depois da ingestão dos alimentos. Quando o Leozão fala para ela que estava passando mal, que sugerindo que ela procurasse o hospital também, preocupado com ela, ela continua pesquisando. Inclusive, ela poderia, nesse momento, né, ter se arrependido e ter avisado: olha, eu dei arsênico, então fala para o médico que é arsênico para você receber o tratamento adequado. Mas não, ela oculta, e ela passa, então, nesse momento, já a buscar uma forma de dizer que também era uma vítima. Ela volta de Tumbiara para Goiânia e se interna no hospital, alegando que também estava passando mal, que tinha comido alguma coisa estragada.
Então ela começa a criar uma falsa narrativa de que o alimento era estragado e que ela também tinha comido alguma coisa estragada. Então ela acreditava que isso passaria como verdade, pelo que nós vimos do comportamento dela depois que ela serviu esses alimentos às vítimas. Depois do primeiro interrogatório, quando ela foi confrontada diretamente pela polícia e foi colocada como investigada, ela percebe então que provavelmente ela seria descoberta. Naquele momento, ela percebeu que a Polícia Civil iria investigar o caso mais a fundo. Eu acredito que no primeiro momento ela tenha pensado que o fato fosse passar como intoxicação alimentar. Mas quando ela percebe que a Polícia Civil a colocou formalmente como investigada, então ela passa a criar, na minha percepção, uma segunda linha de defesa, que seria uma doença psiquiátrica. Então ela se interna voluntariamente numa clínica psiquiátrica e, e já passa a trazer essa segunda linha de defesa. Ela, como advogada, conhece as teses defensivas que poderiam ser aplicadas ao caso dela. É, posso perguntar? À vontade. Ah, foram feitos laudos, e nesses laudos constavam como característica dela o fato de ser mitômana, né? O laudo feito pela junta médica do Tribunal de Justiça. Em algum momento vocês perceberam que ela estivesse mentindo ali nas palavras dela, logo de início? Olha, doutor, a impressão que nós tivemos na investigação, trazendo fatos concretos aqui, é que ela criou uma falsa gravidez. Ela se dizia grávida, né? No momento do interrogatório, ela se dizia grávida e foi constatado que ela não estava grávida. E pelo que nós verificamos, ela levou essa mentira não só para o ex-namorado, mas para toda a família do ex-namorado e até para a família dela. Ela falsificou exames de gravidez. Nós encontramos exames verdadeiros em uma busca domiciliar que foi feita na casa dela. E então eu não conheço as características médicas dessa situação apontada no laudo, mas o que eu posso afirmar é que ela criou histórias falsas com o intuito de se aproximar daquela família, uma família que a recebeu de braços abertos, que a tratou com todo carinho, porque acreditava que era uma pessoa boa, e, e ela usou dessa mentira para se aproximar e fazer esse mal que ela fez para a família. Não posso aqui falar sobre características médicas, né, por falta de conhecimento mesmo, mas sobre a mentira, é certo que ela sabia que ela mentia, porque pelas câmeras das imagens de segurança, nós percebemos que quando ela não estava num ambiente de pessoas para quem ela nutria aquela mentira, ela não buscava reforçar aquela história falsa. Por exemplo, quando ela foi comprar os alimentos no Empório Prime, aqui no mercado de Goiânia, ela vai com a barriga à mostra. Ela estava com a barriga praticamente zero. E ela se dizia uma pessoa grávida de 6 meses, né? Agora, quando ela vai para a casa da família, ela coloca um vestido largo, né, para disfarçar a barriga de uma pessoa que não estava grávida. Então, assim, eu acredito, pelo que nós apuramos, que era uma pessoa que criava histórias falsas, mas ela sabia que a história era falsa, que ela usava essas mentiras, de uma forma inteligente para trazer para perto dela as pessoas que ela queria conquistar. Certo. Vocês estiveram na casa dela em Itumbiara. Deu para perceber que a família era de posses, pessoas que tinham propriedades, posse, uma condição financeira boa? Então, doutora, a Polícia Civil ela está acostumada a trabalhar com um público muitas vezes sem muito patrimônio, né? Pessoas que não tiveram acesso à instrução, não tiveram acesso à saúde, não são muito favorecidas pelo Estado. Mas não é o caso da Amanda, né? A Amanda, na casa dela, ela morava num condomínio fechado, é uma casa de padrão elevado, ela tinha bolsas caras, vestidos, roupas de marca. Poucos dias antes do crime mesmo, ela vai em uma loja de vestidos e ela comprou mais de R$ 3.000 em vestidos.
nas oitivas que nós fizemos da família das vítimas, né? Eles relatam que ela tinha um padrão de vida muito elevado. Ela gostava de restaurantes caros, falava de marcas de luxo, chegava a dizer que não precisava de auxílio financeiro de ninguém em nenhum momento, porque ela tinha uma boa condição financeira. Então a impressão que ficou pelo que eu vi da Amanda é que era uma pessoa com uma condição financeira muito acima da normal, um padrão de classe média alto. Não diria que era uma pessoa milionária, rica, mas um padrão de classe média alto, uma vida muito confortável, de uma vida numa casa uma casa em um condomínio fechado e uma casa de alto padrão. Durante toda a investigação, em algum momento ela mostrou algum tipo de descontrole emocional ou o tempo todo ela se mostrava equilibrada, calma? Não, ela em nenhum momento demonstrou descontrole emocional. Ela foi muito calma, apresentou uma narrativa muito congruente dentro do que ela falava. E o que eu percebo, né, eu tenho alguns anos trabalhando exclusivamente com investigação de homicídios, é que a pessoa que mente, ela precisa ter uma inteligência até um pouco superior à das outras pessoas, porque a mentira ela demanda um raciocínio e uma atenção para você não entrar em contradição muito grande. A Amanda, o que eu percebi dela é que ela tem uma inteligência até um pouco superior das demais pessoas que eu investigo, porque ela conseguiu manter uma história falsa que omitia unicamente os pontos que poderiam prejudicá-la. E ela manteve essa linha, essa narrativa dela, sem trazer dentro da narrativa nenhuma incongruência entre si. E quando ela era perguntada mais de uma vez sobre a história, ela mantinha a história exatamente da mesma forma como ela contou na primeira vez. Então ela demonstrou um raciocínio muito bom, uma compreensão do que ela fazia totalmente normal e também demonstrou a plena consciência de que ela sabia que estava fazendo algo errado, porque ela ocultou no depoimento dela justamente a parte errada. Se ela não soubesse que era errado matar, ou ela não tivesse esse discernimento, ela não teria ocultado essa parte da polícia e teria falado. Então, como ela ocultou justamente o crime, isso, na minha percepção, mostra que ela sabia que o que fazer era errado e tinha, sim, a capacidade mental, preservada, porque ela conseguiu construir uma narrativa que fosse apropriada para a defesa dela. Certo. Tem alguma coisa mais relacionada a esses fatos que o senhor acha importante relatar? Acho importante, doutor, relatar que no celular dela, ela apagou as pesquisas relacionadas ao veneno. Então, nós tivemos algumas pesquisas apagadas, né? Isso mostra que ela estava tentando destruir provas, né, do crime que ela praticou. E a pessoa que tenta destruir provas, tenta ocultar da polícia e dos órgãos de persecução criminal um fato, a pessoa tem consciência que aquele fato é ilícito. Então, eu acho que essa conduta dela pós-crime, de tentar destruir provas, de tentar esconder o que ela tinha feito, mostra o discernimento e a consciência que ela tinha da ilicitude da conduta praticada. Doutor, eu estou satisfeito, muito obrigado, viu? Disposição. Excelência. Doutor Carlos, boa tarde ao senhor. Boa tarde, doutor. Quero agradecer o trabalho realizado até aqui, mas alguns pontos ainda para o meu esclarecimento. Durante a investigação, o senhor chegou a identificar se ela adquiriu, antes do veneno fatídico, ela adquiriu outro veneno? Sim, nós pedimos, a Polícia Civil, quando teve a informação de que ela recebeu uma encomenda com nota fiscal, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela quebra do sigilo fiscal da Amanda. E nessa quebra, eu pedi as notas fiscais de todas as compras da Amanda no ano de 2023. Dentre essas notas fiscais, nós tivemos a compra do arsênico, salvo engano, no dia 8 de dezembro do mesmo ano, né? 8 de dezembro de 2023. Mas algumas semanas antes, ela tinha comprado chumbinho, é um raticida. Isso gerou uma suspeita que ela tivesse, inclusive, tentado, né, envenenar outras pessoas em algum momento. Chegamos a investigar isso, né? Ela teria levado suplementos alimentares
para a mãe do Leozinho, a dona Eliene. Eu apreendi esse suplemento e submeti à perícia, mas não foi encontrado nenhum veneno. Então, houve sim, respondendo objetivamente a pergunta do senhor, houve sim a compra de outro veneno no momento anterior, que foi um raticida, que é conhecido como chumbinho, mas a Polícia Civil não conseguiu esclarecer se ela teria tentado envenenar outras pessoas com esse chumbinho ou não. Certo. Sabemos que o Leozão trabalhou numa das especializadas. O senhor chegou a trabalhar com ele? Não, nunca trabalhei nem tive a oportunidade de conhecer o Leozão pessoalmente. E no meio, ele era uma pessoa querida? Sim, quando aconteceu o fato, recebi assim, não dá para explicar a forma como os colegas da Polícia Civil trouxeram a informação de que era uma pessoa boa, uma pessoa extremamente querida. Todo mundo que chega para conversar comigo me conta algo de bom que o Leozão fez para ela. Ah, o Leozão conseguiu meu primeiro emprego. O Leozão me ajudou na polícia quando aconteceu isso. O Leozão é uma pessoa simpática. Uma das minhas agentes, né, a Sabrina, que trabalhou nesse caso diretamente, teve a oportunidade de trabalhar com o Leozão na delegacia de furtos e falou que era uma pessoa, assim, maravilhosa. E eu percebi isso também ao longo da investigação, né? Dá para perceber que ele, primeiro momento que ele passa mal, a primeira preocupação que ele tem é com a Amanda, né? Amanda, ó, tô te mandando mensagem aqui porque a gente comeu aquele bolo, eu tô passando mal, eu tô preocupado com você, né? A Amanda já tinha terminado o relacionamento com o Leozinho, eles receberam a Amanda lá com um abraço, o Leozão recebeu ela com um abraço na casa. Era uma pessoa que acolheu a Amanda, né? Eu cheguei a me questionar, a gente se envolve muito na investigação, eu cheguei a me questionar por que que a Amanda fez isso com essa família, sendo que ela já tinha, pelo que nós apuramos, já tinha forjado outras situações de falsa gravidez com outros namorados, e ela não chegou a matar ninguém. E eu me convenci, doutor Luiz, que ela fez isso com essa família porque foi uma família boa, uma família do coração bom, que a acolheu de braços abertos. Então ela teve a oportunidade de prejudicar essa família. Nas outras famílias que ela forjou falsa gravidez, a pessoa nem não queria nem assumir o filho. Falava, não, depois você fizer o teste de DNA. Uma das pessoas que nós ouvimos falou isso. Falou, não, eu pedi o teste de DNA, ela nunca fez. Então, assim, a pessoa já afastava ela de imediato, né? Esse caso, eu percebi uma família do coração tão grande que acolheu a Amanda simplesmente confiando no que ela falava era verdade. E ela se aproveitou da bondade dessas pessoas para fazer o que ela fez. Em relação à diligência que foi feita na casa do fato, quando a equipe chegou, o senhor estava presente? Quando a equipe da Delegacia Foi, de Homicídios. que foi até a casa. No dia seguinte, o Não, senhor não, estava presente? não, nesse caso eu determinei que minha equipe fosse ao local, mas eu fiquei na delegacia. Perfeito. E, É, claro, eu fiquei na delegacia, mas todas as ordens eram dadas por mim da delegacia. Então eles me ligaram umas 3, 4 vezes, me explicando o que estava acontecendo para que eu tomasse as decisões. certo. E a minha pergunta é assim, se o senhor pode descrever o que que a equipe se deparou lá no local, sobre vestígios de vomitado, de fezes, da colheita da prova do bolo, como que ela tem isso relatado para o senhor? Bem, o que a equipe relatou é que a mesa de café da manhã ainda estava posta e que tinha resquício dos alimentos, tinha o suco de uva ainda estava, a garrafa ainda estava sobre a mesa. Então, como a perícia, eu já havia requisitado a perícia para coletar os resquícios desses alimentos, eu fiquei tranquilo de que aquele vestígio estaria preservado. Mas como eu não fui pessoalmente, minha preocupação ali foi só de preservar os vestígios para que a perícia fosse feita. Eu não posso descrever exatamente como é que estava lá, porque eu não fui no local do crime no dia seguinte. Tá, estou satisfeito também. Dá a palavra da defesa. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Doutor Carlos, na relatório de investigação que existe nos autos, está na folha 123 do inquérito, doutor Espiridão.
senhor fala que... Vou localizar aqui só para ver exatamente a expressão. Estou tentando localizar aqui, mas o senhor fala que foram utilizados... Ah, localizei aqui. No intuito de subsidiar as investigações, a equipe de investigadores efetuou pesquisas em fontes abertas e fechadas e obteve informações relevantes de um procedimento investigativo que tramitou na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. O senhor poderia declinar quais que são essas fontes abertas e fechadas que o senhor utiliza ou utilizou para chegar a essa informação? O senhor pode só me informar quem subscreveu esse relatório? Claro. Paulo Sérgio Francisco de Souza, Simoara Freire e Sabrina Fernandes. São os agentes investigadores da minha equipe. Bem, as fontes abertas, fontes fechadas aí que apontam uma investigação criminal existente são sistemas policiais disponíveis à Polícia Civil. Por exemplo, toda vez que um inquérito é instaurado em qualquer lugar do Estado, isso fica disponível para qualquer autoridade policial consultar. O sistema ele é chamado M-Portal. Esse M-Portal é um sistema informatizado da polícia, consta, além dos registros de atendimento integrado, são os RAIs, nas demais cidades é comum serem chamados de boletim de ocorrência, consta também inquéritos policiais instaurados e procedimentos de apuração preliminar, que são as chamadas VPIs. No momento que o senhor ouviu a Amanda, imediatamente, no dia imediatamente posterior ao fato, o senhor já tinha conhecimento da investigação da Delegacia de Crimes Cibernéticos quanto às ameaças que o senhor Leonardo Filho estava sofrendo? Doutor, salvo engano, eu recebi cópia desse procedimento durante a oitiva da Amanda. Eu estava ouvindo a Amanda e recebi cópia. Mas como eu estava no curso de um ato, eu não cheguei a ler o procedimento e estudar o procedimento. Então, o que eu posso afirmar para o senhor é que eu recebi esse procedimento durante a oitiva dela, mas que eu não tomei conhecimento porque eu não consegui, naquele momento, ler o procedimento porque eu estava no curso de uma oitiva. Certo. O senhor disse aqui que nós obtivemos das redes sociais, das operadoras de telefonia, informações de que os e-mails de criação das contas falsas eram da Amanda. Quando o senhor utiliza a expressão nós, o senhor está se referindo nós, a polícia, ou Nós, o a senhor Polícia aí? Civil. Polícia Nós, a Civil. Polícia Civil. Então, essas informações foram obtidas já no curso da investigação do crime de homicídio? Não, a Delegacia de Crimes Cibernéticos iniciou essa investigação das ameaças de morte, das ameaças contra o Leozinho, e não só ameaças, alguns constrangimentos que ele sofria por meio desses perfis falsos, antes mesmo da morte das vítimas. Então, existia um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos para apurar esse fato. Não, salvo engano, não era um inquérito policial ainda, era uma verificação preliminar de informações, uma VPI. Ah, certo. A VPI, doutor Carlos, ela é um procedimento, ela é registrada em livro próprio, existe um procedimento na delegacia para formalização dessa investigação? Não, na verdade, a VPI ela é feita porque hoje se exige para a instauração de inquérito que haja justa causa
para que esse inquérito seja instaurado. A instauração de um inquérito sem justa causa configura crime de abuso de autoridade. Então, quando a polícia recebe a notícia de um crime e ainda não há elementos suficientes para demonstrar que houve um crime, que há viabilidade da investigação, a polícia realiza uma apuração preliminar informal antes da instauração do inquérito, que é um procedimento formal. Essa investigação preliminar, ela tem a finalidade de dar justa causa para a instauração do inquérito ou preservar a imagem de alguém que poderia ser alvo de um inquérito indevidamente, e ela é feita de forma informal na delegacia. É, então, o senhor disse aqui também que durante a oitiva da Amanda solicitou o e-mail dela. Então, o senhor solicitou o e-mail como uma informação de praxe na São oitiva dados, dela, são informações que são solicitadas em em toda todos os oitiva, né? interrogatórios. Exato. É, o senhor confirma, então, que a Amanda ela foi inicialmente ouvida na condição de vítima. Não, ela foi ouvida inicialmente, quando iniciou a oitiva da Amanda, não havia contra ela nenhum elemento concreto que a colocasse numa condição de investigada. Então, ela não foi ouvida na condição de vítima, porque não havia ainda certeza nem de que havia crime, poderia ser uma intoxicação alimentar, e também não foi ouvida na condição de Só em investigada. declarações. Foi um termo de declarações, perfeito. Quando surgiu uma mínima suspeita de que ela poderia ser autora, ela então foi colocada formalmente na condição de investigada e foi dado a ela os direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio e de ser acompanhada pelo advogado que era o senhor. É, o senhor participou de um podcast no TV Serra Dourada. O senhor confirma as informações que o senhor prestou naquela entrevista, naquele programa que o senhor participou? Porque lá o senhor afirma que de início ela foi tratada como uma possível vítima. Na verdade, doutor, um podcast, a linguagem que é utilizada é uma linguagem para o público em geral. Aqui, um julgamento, a linguagem usada é uma linguagem técnica, né? Então, no primeiro momento, ela foi tratada como uma pessoa que também poderia ter sido alvo de uma intoxicação alimentar. Como dito no início, havia uma linha de investigação que era a possibilidade de que os alimentos servidos às vítimas estivessem estragados. Nesse caso, não haveria crime, então não faria sentido que ela fosse tratada juridicamente, como vítima. Seria vítima uma acepção leiga da palavra de uma pessoa que também sofreu as consequências de um fato negativo. Mas na terminologia jurídica, ela não era vítima nesse caso, porque nessa linha de investigação não haveria sequer crime. A Amanda foi a primeira pessoa a ser ouvida nessa investigação? Não, a Kênia, irmã do Leozão, foi ouvida também. Foi ouvida antes da Amanda. O senhor se recorda o horário que a Kênia foi ouvida? Acredito que deve ter sido. Aqui eu tô, né, Por não me lembro alto, né? Não foi ainda exatamente, da manhã, mas acho que por volta de 9h30 da manhã. É, o senhor pode afirmar que ela não comeu o bolo, Quem? a Amanda? Não. Eu posso afirmar que ela não comeu o bolo com veneno. Até porque hoje, com a conclusão das investigações, fica muito claro que ela sabia onde estava o veneno e onde não estava, porque foi ela que comprou o veneno e ministrou nos alimentos servidos às vítimas. Mas se ela pode ter comido algum bolo, mas certamente não foi o bolo que ela colocou o veneno. É, o senhor citou aqui que o Joamar compareceu espontaneamente à delegacia e informou que tinha trazido uma encomenda da Amanda, inclusive com a nota fiscal.
ele indicou o conteúdo do pacote? Ele deu mais alguma informação sobre esse pacote? Ele falou no depoimento dele que ele não sabia qual era o conteúdo, mas ele sabia que era um produto da Prolab. E ele sabia disso porque estava salvo na conversa que ele teve com a Amanda pelo aplicativo BlaBlaCar. Ela fala para ele, não, é um medicamento da Prolab. Lembro exatamente as palavras, é um medicamento da Prolab. E nós entramos no site da Prolab e vimos que era uma indústria farmacêutica, um laboratório químico que vendia vários produtos, dentre eles o arsênico, que já era uma suspeita que a Polícia Civil tinha de que pudesse ter sido utilizado. Mas ele não sabia exatamente qual era o produto. Só sabia que era da Prolab e que teria nota fiscal. O Amaro, ele fala no depoimento dele que ele se comprometeu a entregar os prints da conversa do aplicativo BlaBlaCar, bem como comprovante de pagamento dessa transação. Ele chegou a entregar esses prints Salvo engano, esses prints estão acostados aos autos. no aplicativo BlaBlaCar. Sim, é quando ele fala nessa conversa, ele apresentou certamente, tenho praticamente certeza que foram acostados aos autos. Tem a conversa, ela falando que era um medicamento da Prolab e pedindo para que ele entregasse em Goiânia, assim. O senhor consegue se recordar a data que a polícia técnico-científica identificou a substância que estaria nos bolos? O senhor consegue ter essa lembrança? A data de conclusão dos laudos da perícia? Bem, doutor, vamos lá, o fato foi dia 18 de dezembro, 17 para o dia 18. Eu acredito que foi na primeira semana de janeiro, mas assim, não me recordo exatamente da data. Já. Tá certo. No dia 26 de dezembro, a defesa, petição subscrita pelo Dr. Rodrigo, apresentou um requerimento à Vossa Excelência, pedindo que todas as perícias que ainda não tivessem sido concluídas fossem intimadas, nos termos da Lei 8.906, fossem intimadas para indicação de assistentes técnicos. E aí, o senhor proferiu um despacho no dia 27 de dezembro, dizendo que, em relação ao último pedido, informa que as perícias já foram concluídas e documentadas nos autos, de forma que, salvo melhor juízo, o pedido que os advogados sejam intimados para oferecerem quesitos fica prejudicado. O senhor confirma que a impressão que o senhor tinha naquele momento era que as perícias já tinham se encerrado. Bem, doutor, acredito que o senhor vai ter acesso aí, se o senhor puder confirmar a data de conclusão do laudo, a gente pode estar nessa dúvida. Porque se não tivesse sido concluído, também tem um outro ponto que passa a ser relevante, que é o fato de que, durante o inquérito ele é conduzido de forma inquisitiva. Então, não há na produção das informações do inquérito uma participação dialética das partes. Por exemplo, a indicação de assistente técnico, ela é feita na fase judicial, de acordo com meu entendimento como autoridade policial. A indicação do assistente técnico, formulação de quesitos, ela é possível, mas na fase judicial. Então, pelo que o senhor me falou no despacho, quando o senhor requereu, a perícia já tinha sido concluída, então esse pedido ficou prejudicado. De toda forma, se não houvesse sido concluído, na fase de investigação, no meu entendimento, a defesa não tem o direito de participar da produção da prova enquanto ela é realizada. O contraditório ele é diferido para a fase judicial. Objetivamente, qual foi o fato que fez com que o senhor procedesse à apreensão do celular da Amanda? A apreensão do celular Isso. foi o fato de que, primeiro,
ela tinha levado, ela tinha levado os alimentos que causaram a morte das vítimas. E quando eu pedi a ela que me permitisse o acesso, ela apresentou um comportamento inesperado para alguém que não tem relação de envolvimento com a causa, com o fato. Então, o comportamento dela fez surgir a possibilidade de ter algo relevante para as investigações dentro do aparelho celular. E quando sempre que há algo relevante para a investigação, é dever da autoridade preservar aquela fonte de prova. É, nesse momento, o senhor já tinha consciência que a senhora Amanda era advogada regularmente inscrita na OAB. Não, ela não se apresentou como advogada. Não apresentou o AB nem nada. Eu tive essa informação posteriormente. Tá certo. Então, a apreensão do celular aconteceu já depois de iniciado o interrogatório A dela. apreensão do celular foi no curso da oitiva. Inicialmente eu pedi para que ela permitisse que eu visse o conteúdo do aplicativo Uber. E ela me mostrou, ela consentiu voluntariamente que eu visse o conteúdo na mão dela. Quando eu peguei, eu tenho um problema de visão, quando eu tentei pegar o celular para ver na minha mão, mais próximo do meu olho, ela bloqueou e disse que só falaria na presença do advogado. Tá? Então, isso somado ao fato de que ela foi a pessoa que serviu os alimentos que causaram a morte das vítimas, fez surgir a possibilidade de, dentro do aparelho, ter um conteúdo relevante para as investigações. Tá. No começo das declarações dela, ela não foi colhido aí os dados pessoais dela, né? Então, Foi. Sempre antes de iniciar qualquer oitiva, ela é qualificada. Toda tá, pessoa que vai ser submetida a uma oitiva qualquer, seja declaração, depoimento, interrogatório, ela é qualificada antes das perguntas sobre os fatos. certo? Porque aqui já apresenta informação de que ela era advogada, né? Inclusive com o número da OAB. Ela se apresentava como advogada aposentada, né? E como psicóloga. Então ela não explicou muito bem qual era a relação dela com a AB. Se ela tinha um registro mais Mesmo suspensos, indicando, mesmo, não, ela não me indicou o número. tá na termo de qualificação do interrogatório. Vou explicar para o senhor então como é que funciona. O sistema da Polícia Civil, quando você coloca alguns dados, ele já puxa outros dados do Os dados. registro. Nesses dados pode ter, por exemplo, um número de OAB que ela não nos informou a situação atual da OAB dela. Se era, ela falava que era advogada aposentada e, ou seja, não explicou muito bem o que que seria esse aposentado, se seria suspensão do registro como advogada, cancelamento do registro, enfim. Ela não entrou nesses detalhes e não era relevante naquele momento porque ela não tinha nenhum direito a partir desse fato de ser advogada somente pelo oitivo. O advogado ele pode ser ouvido no inquérito policial como qualquer outra pessoa. Então, como não era algo relevante para o procedimento, ou seja, se ela fosse advogada ou não, isso não mudaria o rito que seria adotado, já que o advogado pode ser ouvido como qualquer outra pessoa, eu não entrei no mérito de saber se o registro da OAB dela estava suspenso ou cancelado ou se estava ativo. Claro, no momento que ela foi presa, isso foi relevante, porque ela foi recolhida numa cela especial, uma sala de Estado Maior. Doutor Carlos, o senhor falou que contou com a colaboração da Polícia Federal para fazer a análise do telefone. Quando o senhor encaminhou esse telefone para a Polícia Federal, já tinha autorização judicial para afastamento do sigilo? Já. É, Nos autos, salvo engano, tem 2 pedidos de afastamento de sigilo telemático. Um foi no momento salvo engano, no momento da prisão, isso, claro, é uma análise documental que tem que ser feita, não uma prova testemunhal, mas um no momento da prisão, eu peço também a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares, e outro no momento da busca domiciliar. Então, salvo engano, pelo menos 2 pedidos têm os 2 deferidos. Mas quando foi encaminhado à Polícia Federal, a Polícia Federal só recebe com a decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático. é, já encaminhando para encerrar, doutor Carlos,
prisão temporária da Amanda, o senhor cumpriu a prisão na Pax Clínica, Na Pax. tá? O senhor se recorda do horário que o senhor ingressou na Pax Clínica? Não me recordo, doutor, mas eu tenho a filmagem da diligência e o sol ainda estava claro, céu claro. Não foi juntado aos autos, mas caso o senhor tenha interesse, eu posso, mediante requerimento, juntar esse vídeo aos autos. Tem o vídeo do momento que ela foi presa na Pax, de dia ainda. Certo, da minha parte, estou satisfeito. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. O senhor tomou conhecimento de que antes dos fatos constantes deste processo, o senhor ficou sabendo se a Amanda já passou por algum tratamento psiquiátrico ou psicológico? Doutora, ela chegou a comentar na oitiva dela que ela teve anorexia, alguns transtornos alimentares, mas nada que me fizesse questionar a capacidade dela de entender que o que ela fez era um crime. E o senhor chegou a empreender alguma diligência para saber se ela possuía algum histórico nesse? Não, Não? o que se entende hoje é que a sanidade mental do investigado é matéria de defesa, que não cabe à autoridade policial requisitar um exame de sanidade mental, por exemplo. Se a matéria for servível à defesa, a autoridade policial não deve empreender diligência para verificação. Não, Seria hoje isso? há uma jurisprudência do STJ Ah, que eu trago aqui por ter sido questionado, no sentido de que a legitimidade para suscitar o exame de sanidade mental é da defesa, não cabendo à autoridade policial representar por esse exame, apesar da letra expressa do CPP, Código de Processo Penal, trazer essa possibilidade. Então, sim. pelo entendimento jurisprudencial, isso não é sequer, não digo que no caso dos autos, em nenhum caso isso é sequer levantada essa possibilidade por delegado de polícia. Porque o que o STJ entende hoje é que o delegado não tem a legitimidade para pedir essa perícia. Certo. Então, a autoridade policial ela não pode empreender diligências para inferir eventual sanidade mental daquele que é investigado. Seria isso. Não pode requisitar exame de sanidade mental. É a única perícia do processo penal brasileiro que o delegado não pode requisitar. Só Bom, pode ser mas determinada pelo juiz a requerimento da defesa. também é uma questão jurídica. No- ah, Quando o senhor ouviu, então, a Amanda, o que existia na Delegacia de Crimes Cibernéticos era uma VPI, só para isso fique bem objetivo. Doutor, isso é uma questão documental e ela está documentada nos autos. Sim, mas pelo que o Na senhor minha se recorda, memória, pela minha memória, é uma VPI, mas isso pode ser confirmado com análise documental. perfeitamente. Ricardo, alguma coisa mais, doutor Renato? Então, o senhor consignou que essa questão de aspecto psicológico, psiquiátrico, não é aferível pela autoridade policial, então, o senhor poderia consignar por qual razão o senhor, no pedido de prisão temporária da Amanda, colocou que ela apresentava sinais de psicopatia? Doutor, a minha concepção, as palavras elas têm sempre duas acepções. A palavra indício, por exemplo, ela tem duas acepções. Pode ser uma probabilidade ou pode ser um meio de prova que permita, por indução, ao chegar a um raciocínio. A psicopatia também ela tem um indício técnico, médico, legal e tem também uma acepção leiga da palavra no sentido de crueldade, no sentido de um crime bárbaro, um crime que causa repulsa. Um crime cometido com um grau de maldade tão grande que não é compreensível pelas pessoas de bem, pelas pessoas com um coração minimamente equilibrado. Um coração, no sentido de crueldade humana e não no sentido de raciocínio. Então, quando eu usei essa palavra na representação, eu usei essa palavra não na acepção médico-legal, até porque eu não sou médico. Eu usei na acepção de uma crueldade fora do normal. Perfeito, doutor Carlos, muito obrigado. Por nada. Obrigado, senhor. Pode encerrar. O senhor é brasileiro? Sim. Casado, solteiro? Casado. Qual que é a profissão do senhor?
servidor público. O senhor é parente da acusada ou de alguma das vítimas? Não, senhor. Os seus comprometem, é verdade? Sim, senhor. Então, deu divertido sobre essa afirmação falsa. Calar o que da verdade poderá ser processado por falso testemunho. Dá a palavra ao Ministério Público procedendo de acusação. Muito obrigado, doutor. Joamar, boa tarde. Boa tarde, doutor. Consta aqui, Joamar, que você foi contactado pela Amanda, isso era no dia 15 de dezembro do ano passado, para fazer o transporte de um produto, né? Exatamente. Você pode relatar como que foi esse contato que ela fez com você? Sim, O senhor. horário? Pois não. Foi no dia anterior, à noite, eu estava em Minas Gerais, e ao fazer esse deslocamento de Goiânia para Minas, Minas-Goiânia, às vezes eu utilizo um aplicativo que compartilha caronas, chamado BlaBlaCar. Como eu estava em Minas, voltaria no outro dia pela manhã para Goiânia, ela me acionou nesse aplicativo, perguntando se seria possível trazer uma encomenda. Eu perguntei o que que era encomenda, ela disse que era uma medicação. Eu disse para ela que ela precisava me encontrar na BR, que é onde eu de costume encontro as pessoas. Ela disse para mim que não podia estar na BR, porque não tinha ninguém lá para levar e tal, e se era possível, de repente, ir lá na casa dela e pegar e tal. Perguntei se tinha nota fiscal, ela disse que sim. Perguntei qual era o tamanho, ela disse que era uma caixa por volta de, acho que 20 por 20, 30 por 30, algo nesse sentido. E aí nós ajustamos, que seria dessa forma. No outro dia pela manhã, acho que por volta de umas 8 da manhã, passei lá na casa dela e peguei essa encomenda e voltei para Goiânia. Chegando aqui em Goiânia, ela ficou de encontrar comigo para pegar, mas ela não veio ao meu encontro, ela encaminhou um mototáxi e ele pegou essa encomenda comigo. Certo. O senhor já havia ou trazido ela ou alguma encomenda dela anteriormente para Goiânia, para qualquer lugar antes? Ou o senhor a conheceu naquele dia? Não, senhor, eu nunca tinha tido nenhum contato com ela, inclusive nunca vi. O meu único contato, ele se resumiu nesse contato telefônico. Consta que quando, ao entregar, vocês, o senhor falou aí, tinham combinado que seria no Buriti Shopping, mas ela não compareceu. Ela Isso. te deu a justificativa, disse por que que não poderia comparecer? Ela só disse que não podia comparecer. Eu disse, olha, eu moro próximo, então eu vou para minha casa. E aí, ao ir para minha casa, ela disse que encaminharia alguém para buscar lá. E aí foi um mototáxi que pegou lá comigo. Mas o motivo específico dela não buscar, ela não me disse. Entendi. Ou seja, então o senhor não teve contato nenhum com Nenhum. ela. Não a vi, nunca tive contato com ela. Sobre a caixa que o senhor trouxe, o senhor lembra o que que estava escrito? Qual era o laboratório? Estou até tentando procurar aqui para lhe mostrar se confere, não estou conseguindo encontrar. Era Prolab. Exatamente, doutor. Prolab. Quando eu peguei a caixa, eu peguei acho que com uma secretária dela lá na casa. Aham. Era uma caixinha, acho que por volta ali, como eu disse, 30 por 30, 20 por 20, algo mais ou menos assim. Havia um selo que revestia a caixa, era da Prolab, e na caixa também havia uma nota fiscal, que era uma das exigências que eu fiz a ela, porque eu perguntei o que que era a caixa, o que que tinha, ela me disse que era a medicação, e eu questionei se havia nota fiscal. Ela disse que tinha Certo. nota fiscal, e de fato havia nota fiscal lá na caixa. Entendi. Essa secretária dela disse o dia que a caixa teria chegado até ela? Não, doutor. Meu contato com a secretária foi simplesmente bom dia, recepcionei a caixa e me retirei. Não tive nenhum tipo de diálogo com ela. Entendi. Consta aqui que o senhor, ao tomar contato dessa história toda do crime, o senhor entrou em contato com a delegacia. Como foi? Eu estava acompanhando pela imprensa, e aí quando eu vi o nome, porque o nome dela é um sobrenome diferente, Partada, eu havia recebido dela um Pix, né, em virtude da encomenda que eu trouxe. E aí eu acessei meu aplicativo e quando eu vi, eu tive o desprazer de identificar que se tratava da mesma pessoa. E aquilo me gerou uma preocupação, porque, primeiro, a gente tinha tido um contato telefônico, e segundo, que ela tinha transferido um valor para minha conta. Então, por iniciativa própria, eu já procurei a delegacia e me coloquei à disposição. E relatou tudo que havia Exatamente. Todo ocorrido, né? ocorrido, enfim.
Entendi. Quando a Amanda falou com o senhor, ela falou normalmente, ó, preciso de uma encomenda ou Sim. mostrava algum tipo de apreensão? Não, não, de forma alguma, doutor. Ela estava muito segura, muito tranquila. Só disse que era uma encomenda, era medicação, uma caixa pequena e que se era possível trazer sem qualquer insegurança ou algo nesse aspecto. Né? Tá bom, estou satisfeito, muito obrigado. Viu? Obrigado. Eu também, excelência, satisfeito. Dá a palavra à defesa. Senhor Joamar, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carlos Márcio, sou advogado, vou fazer algumas perguntas para o senhor. Pois não. Senhor Joamar, quando a Amanda entrou em contato com o senhor pelo BlaBlaCar, ela disse que era um medicamento e falou também o nome do laboratório. Não, o nome do laboratório não, doutor. O senhor disse à polícia, que era o depoimento que o senhor prestou, que o senhor iria encaminhar os prints da conversa com ela no BlaBlaCar e também o comprovante do Pix. O senhor chegou a encaminhar essa documentação? Sim, senhor. Foi Encaminhei no, para o delegado no celular da própria delegacia. foi no mesmo, No momento da oitiva, eu já fiz no isso. momento da oitiva, o senhor já fez isso, tá? O senhor também fez o reconhecimento da logomarca do laboratório, né? Sim, senhor. O senhor que consignou para o delegado que era um laboratório, o nome do laboratório era Prolab, ele que sugeriu isso ao senhor? Doutor, não me lembro essa ordem especificamente. Se eu que, no momento do meu depoimento, eu falei do laboratório ou se o próprio delegado me questionou. Eu só posso afirmar que, quando eu peguei a caixa, eu me lembro que tinha, de fato, o selo da Prolab, que era acho que é espécie de um funil vermelho, algo nesse aspecto. E aí, ao pedir a confirmação se de fato coincidia com o que estava na caixa, eu afirmei dizendo que sim, que era o que eu havia visto. Tá, mas o senhor, só confirmando, o senhor não se recorda se a Amanda indicou para o senhor que era um medicamento da Prolab? Não, só me lembro que ela disse que era um medicamento. Qual era o laboratório, a gente não entrou nesse mérito. Tá certo, então. Mas ao pegar na caixa, eu vi que de fato havia lá o Prolab na caixa. Tá certo. Tá. Ok, muito obrigado. Por nada. Sem perguntas, excelência. Obrigado. Pode ser. Obrigado, senhor, por ter prestado depoimento. Você é brasileiro? Sim, Casado, solteiro? solteiro. Qual que é a sua profissão? Atualmente eu trabalho como assistente comercial. Tá. Pedir só o favor de falar mais perto do microfone, por favor. Você é parente da acusada ou de alguma das vítimas? Não, Você se compromete a dizer a verdade? sim, Então, devo adverti-lo, se fizer afirmação falsa, calar o que está a verdade, poderá ser processado por crime de falso testemunho. Dá a palavra ao Ministério Público ou assistente de acusação. Elias. Boa tarde, Elias. Elias, consta aqui que você transportou a Amanda do hotel Blend até uma residência lá no condomínio Privé Atlântico, né? Isso no dia 17 de dezembro do ano passado. correto. Que horário que o senhor pegou a Amanda no hotel? A pessoa que o senhor pegou no hotel? Olha, o horário exato não vou saber dizer, mas foi em torno de 8h30, 8h50, foi num período da manhã. Foi a Entendi. primeira viagem que eu fiz. O senhor disse que percebeu que ela estava carregando diversas sacolas, né, Sim. nas mãos, mas não deu para saber o que tinha dentro. Ela chegou a fazer algum comentário, conversava com alguém ao telefone, alguma coisa? O senhor chegou a reparar? É de sua lembrança? Olha, comentário comigo, não. Apenas o início da viagem, a cortesia que a gente se cumprimenta. Ela colocou a sacola dela do lado e ele ficou, não colocou, não pôs a mão mais, escorou no lado e falou no telefone do início ao fim da viagem. Uhum. Sim, no telefone ela parecia muito tranquila, falava abertamente, ria, a pessoa parecia totalmente despreocupada. Deu para perceber
tipo, com quem ela falava naquele momento? Não, porque realmente nem procuro prestar atenção. Eu estava focado apenas em dirigir, não fico atentando que ela estava conversando no banco de trás, mas ela parecia muito relaxada. Certo, muito tranquila, Muito né? tranquila, ela sorria, falava muito tranquilo, escorada no vidro, como se não tivesse nada demais acontecendo. Entendi. Nada chamou sua atenção ali, Não, né? porque onde ela colocou a sacola do lado, nem ficou mexendo na sacola. Ela colocou a sacola e ali ficou. Uhum, Totalmente despreocupada, não mostrou estar inquieta nem nada do tipo. uhum. Quando vocês chegaram no destino, na casa das vítimas, o senhor disse que ela foi recebida por um senhor lá, né? Seu Leonardo. Chegou a perceber o tipo de diálogo que foi travado? Foi algo muito cortês. O seu Leonardo veio ao encontro, Abraçou? sim, ele veio tentando ajudar ela a carregar as sacolas, certo? Me cumprimentou, cumprimentei ele veio ajudar para pegar as sacolas. Foi muito cortês, ele foi abraçar ela. Foi isso. Ele parecia estar ansioso esperando ela, bem feliz com a situação. Foi o que me pareceu. Ou seja, parecia estar feliz em recebê-la na casa Sim, dele. É isso que o senhor quer sim, dizer? sim, Tá, ele sorria e ela também? sim. Alguém mais saiu do lado de fora para recebê-la ou foi só ele? Olha, que eu me recordo foi apenas ele. Só ele. Sim. Você se lembra? Eu sei que é difícil, porque bem ou mal tem um certo tempo, né? Uhum. Quando ela o viu, ela chegou a falar alguma coisa? Não, dentro do carro não, ela foi apenas, pelo que eu me recordo, apenas aquele cumprimento, certo? Depois, ao que eles desceram, eles iniciaram o diálogo deles que eu já não consegui ouvir. Tá, Apenas eles se abraçando, ele pegando as sacolas, aquilo que vocês têm na filmagem. Escutar eu não ouvi. tá bom. Muito obrigado, viu? Né? Luiz Gustavo falando, sou advogado. Duas perguntas apenas. Você comentou que ela se falava ao telefone. Falava por mensagem ou por ligação? Ligação o tempo todo, do início ao fim da corrida. Entrou no carro, cumprimentou, iniciou a ligação e desligou apenas A quando mesma chegou. pessoa. Aparentemente, sim, eu não posso garantir, mas Perfeito. tudo indica que sim. Na portaria do condomínio, ela chegou e vocês rapidamente tiveram acesso ou aguardaram por algum tempo a liberação? Senhor, agora eu vou tentar buscar um pouco na memória. Eu lembro que eles solicitaram meu documento, ela se identificou. Não ficamos muito tempo. Não sei se não posso garantir que foi de imediato, mas foi algo rápido. Deveria ter alguma liberação já prévia. Certo, muito obrigado. Dá a palavra à defesa. Boa tarde, senhor Elias. Boa tarde. O senhor faz mais ou menos quantas corridas ao dia? Senhor, não faço muitas, porque na Uber eu faço mais como um extra. Alguns final de semana, não são todos. Aham. Mais ou menos. O senhor não saberia quantificar? Não sei quantificar para o senhor, de Hum. verdade, não sei. Porque depende do dia, se eu vou trabalhar apenas 4 horas, 6 horas. Nesse dia em questão foram poucas, porque logo depois eu tive problema com o carro, então eu parei. Aham. Tá certo. Então o senhor não sabe mais ou menos quantas? Não O vou senhor não se quantificar. lembra a quantidade, mas nem mais ou menos. Não, é Tá. complicado, porque depende do dia, quanto eu trabalho ou não. Como eu não faço isso constantemente, fica difícil. Deve ser difícil mesmo se lembrar. Tá bom. Doutor Carlos Márcio, doutor Renato. Obrigado, excelência. Satisfeito. Muito obrigado. Pode encerrar. Você é brasileira? Sim, Casada, solteira? divorciada, Qual que é a sua profissão? engenheira civil. Você é parente da acusada ou de alguma das vítimas? Não. Você se compromete a dizer a verdade? Sim. Então, devo adverti-la, se fizer afirmação falsa, que ela algo da verdade, poderá ser processada por um falso testemunho. Dá a palavra ao Ministério Público e ao assistente de acusação. Boa tarde. Desculpa. Ô, Tainã, você é gestora do Hotel Blend, né? Isso, Ali na esquina da Rua 15 com a T55. Você se lembra da hóspede chamada Amanda Partata, lá sim. no local, né? Ela fez o check-in no hotel, que dia? Você consegue se lembrar? Quinta-feira, dia 15? Eu não lembro a data exata, Tá. né, que deu, mas quinta-feira. Tem problema, era por volta das 13h30, né? Isso. Como é que ela era lá no
Por exemplo, como que ela se dirigia aos funcionários do hotel? Ela era uma pessoa cortês com todo mundo? Ela costumava se hospedar ali ou teria sido a primeira vez? Não, ela costumava se hospedar lá, ela se hospedava desde setembro e sempre esteve lá no prédio, assim, ficava de quinta a domingo, de sexta a domingo, mas sempre estava lá. Sempre ali, né? Sempre. E como que ela era com os funcionários do hotel? Era uma pessoa cortês, educada, atenciosa? Nesse última vez que ela ficou hospedada, que foi na quinta do acontecido no domingo, e aí passou o tempo, a gente acabou descobrindo que ela não, nesse dia ela não tinha sido cortês. Como ela sempre esteve lá, e nós temos uma rotina de sempre pedir documento. E nessa abordagem, quando a gente foi pedir novamente, ela falou que não precisava, porque ela sempre esteve lá e era ela sempre. Mas mesmo assim, as minhas funcionárias exigiram e ela entregou o documento, que foi a Entendi, OAB, no caso. entendi. Vocês têm um sistema de câmeras lá. Sim, É, você se lembra se vocês chegaram a captar a entrega de uma caixa por um motoboy a ela? sim, Normalmente as entregas são feitas na portaria e armazenadas ali até que o hóspede chega, tá correto sim. isso? Só que dessa vez não, né? Não, ela desceu antes para receber. Entendi. Então, assim, essa encomenda que teria chegado a ela foi entregue diretamente a ela, nem passou Isso, pela portaria nem do nada. lado externo do prédio. Entendi. Consta que no dia do check-out, dia 17/12, ela teria feito check-out pela manhã, e deixou a bagagem dela lá. Isso, debaixo da... Ela mesmo guardou a bagagem debaixo da mesa de sinuca que nós temos lá no térreo. Entendi. E que horas ela retornou para buscar, você lembra? Por volta de 12h40, algo assim. Entre meio-dia e 1h30 da tarde. Era um domingo, você Então, estava lá não, nesse dia? Mas trabalho de segunda a foi sexta. possível obter a informação lá, Sim, né? Aí ela chegou, pegou a bagagem e foi embora. Foi isso. isso. Ela chegou a falar alguma coisa, só complementando a pergunta, algum dos funcionários, no momento em que ela foi buscar a bagagem, percebeu alguma aflição, alguma apreensão no rosto dela? Ou... Não, ela passou reto, já sabia onde estava a bagagem, pegou e saiu. Entendi. Eh, que consta que ela teria recebido uma encomenda no dia 15/12, essa através da portaria do hotel, né? Porém, a que ela recebeu no dia 16, a véspera do fato, vocês teriam visto só através das câmeras de segurança. Exatamente. Uma última pergunta aqui, eu já estou indo para o final. É, como ela se hospedava comumente lá, é possível que ela recebesse outras encomendas em outras hospedagens, né? Sim, Sempre foi através da portaria ou alguma outra vez ela recebeu diretamente do entregador? sempre através da portaria. Tanto é que em uma das mensagens a gente passou pro policial para, às vezes, achar que era o medicamento que ela tinha usado. Mas não era. O medicamento que ela usou, ela recebeu do lado externo uma caixa que é a que tem nas filmagens. Certo, vocês entregaram para a polícia as imagens, né? Todas. Tá. Tá bom, muito obrigado, viu? Ah, Estou satisfeito. Dá a palavra à defesa. Sem perguntas. Sem perguntas. Obrigado por ter prestado depoimento. Tenha uma boa tarde. boa tarde. A senhora trabalha onde? Na casa da Áurea Batata. Batata. Quem que mora aqui na casa da Áurea Batata? Quem reside aqui? Agora, no momento, é ela, a filha dela e a neta. Antes era só ela e o marido. Tá. A filha dela é a Amanda. A neta é a Amanda. A neta é a Amanda, né? A filha dela é a mãe da Amanda. A Ana? Ana Cláudia. Ana Cláudia. A gente já tem uma informação já que a senhora trabalha aqui como secretário, né?
Sim. E a senhora recebeu uma caixa, né? Essa caixa a senhora recebeu que dia? Foi numa sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada. Isso. Tá. Essa caixa era endereçada a quem? Amanda Bartata. Você chegou a ver, a olhar no rótulo, para ver quem tinha sido remetente dessa caixa? Da onde que veio essa caixa, a origem? Não. Só tirei foto e mandei para ela. Aí você tirou uma foto e mandou para ela, para Amanda. Nem observei. No momento que a senhora recebeu essa caixa, no dia que a senhora recebeu, a Amanda estava presente aqui na casa? Não estava. Ela estava onde? Ela estava em Goiânia. Em Goiânia. E essa caixa ficou por quanto tempo aqui? Ficou sexta e eles buscou sábado. Sábado. Quem buscou essa caixa? Não sei te falar. E que horas que pegaram essa caixa no sábado? Na parte da manhã. Mais ou menos o horário, a senhora sabe? Às 8 horas, mais ou menos. Às 8 horas da manhã. Quem buscou essa caixa, que veículo que estava? Estava de moto, de carro? Carro. A senhora não se lembra se tinha nenhum slogan de alguma empresa lá no carro? Não lembro. Era 2 pessoas, não lembro. Certo. E a senhora que assinou o recibo de entrega dessa caixa? Não, foi a avó dela. Ah, foi a avó da Amanda. Isso. Então eles pegaram essa caixa e levaram para Goiânia. Isso. Não sei, só pegaram, né? Não sei para onde que eles levaram. A senhora presume que teria sido para Goiânia. Não sei. Mas a Amanda estava em Goiânia, nesse dia que eles levaram a caixa. Tá. Estava em Goiânia. Ok. Depois que essa caixa ela foi levada, a senhora chegou a comunicar para a Amanda que essa caixa tinha saído aqui da residência no sábado? Sim, eu falei para ela, mandei sua encomenda. Você falou para ela que tinha mandado a encomenda. Você comunicou com ela via WhatsApp? Isso. Ok. A senhora tem essas mensagens ainda? Tenho. Tem? Ok. Quando a senhora perguntou para ela, e ela falando, afirmando que já havia mandado a encomenda para ela te disse o quê? Não, só falou obrigada. Tá. A senhora depois entrou em contato novamente com a Amanda para perguntar se a encomenda tinha chegado? Não falei mais com ela. Aí não teve mais contato com ela? Não. Ok. No sábado, a Amanda retornou para essa residência, não foi? No sábado mesmo? Sim. Que horas, mais ou menos? Não sei, eu vou embora mais cedo no sábado. Então, A senhora então não estava aqui quando ela chegou? Não. Ah, tá. Eu vou embora mais cedo no sábado. Ok. Eu dou por encerrada essa oitiva.